Amém. Amém, igreja? Amém. Muito desperto. Hoje nós estamos aqui para lembrarmos do ato mais miraculoso, maravilhoso que toda a terra para celebrar, não é? E nós estamos aqui nessa noite para meditar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Nós crescemos e vivemos em função dessa data. E nós vivemos momentos de estresse, de fadiga, vivemos tensos nos últimos dias, não é, que antecede ao final do ano, preparando a ceia do Natal, preparando presentes, recepções, avaliando as nossas vidas, e por vezes nós esquecemos do aniversariante, como o pastor mesmo disse. Eu gostaria apenas de refletir com a igreja. Nós temos uma encenação, mas eu gostaria que vocês atentassem para o verdadeiro sentido do Natal. Nós às vezes celebramos o nascimento do Senhor Jesus, e as pessoas costumam decorar a casa, fazer um presépio, lembrando o nascimento do Senhor Jesus em Belém, não é? E ele nasceu uma única vez, mas ele poderia ter nascido há 2008 anos atrás, e poderia ter continuado. Esse nascimento poderia ter se repetido várias e várias vezes. Mas eu pergunto para a igreja, se Jesus nascesse 2000 vezes em Belém, mas ainda assim eu não tivesse tido um encontro com ele, se ainda assim ele não nascesse dentro de mim, será que faria tanta diferença na minha vida? Será que fazia a diferença que fez na sua hoje? É verdade, não é? É maravilhoso nós olharmos para um presépio ali montado. É maravilhoso lembrarmos que um menino nasceu e com uma função, com uma missão tremenda. É maravilhoso nós pensarmos sobre isso. Mas por que ele veio? Essa é a razão. Então, quando nós chegamos numa data como essa, nós precisamos entender. Não é porque Jesus nasceu, mas por que ele nasceu e para que ele nasceu. Não é? Essa é a razão que motiva a todos nós. A mensagem, o Natal, o primeiro Natal, ele não foi celebrado num culto como esse. Não foi celebrado nas catedrais, nas sinagogas. Não foi num templo luxuoso. Não havia pessoas como essa, não havia uma decoração como essa, por sinal até muito simples. Mas as igrejas celebram com ostentação por eles. E nós também. O primeiro Natal de Jesus foi celebrado numa manjedoura. Não é? Ali, na simplicidade, as pessoas foram ali para adorar. Mas o que aquelas pessoas foram fazer ali? A quem foi enviada aquela mensagem de salvação? A mensagem de salvação, igreja, não foi destinada a sacerdotes, aos religiosos, legalistas, não foi aos fariseus, aos que entendiam de profecias, aos doutores, não foi. A mensagem de salvação foi entregue para pessoas simples, pastores, pessoas humildes que trabalhavam no campo, na calada da noite, como dizem os brasileiros. Não é? Quando as coisas acontecem assim debaixo do pano, meio que escondido, os brasileiros têm esse hábito de dizer, não é? Aconteceu tudo na calada da noite. E foi assim que aconteceu com Jesus, com o nascimento dele. Por vezes, quem é que se lembra de ter presenciado o eclipse solar? Levanta a mão assim. Já viu o estardalhaço que a mídia faz? E todas as pessoas em geral? Elas se preparam, colocam um óculos especial, vão para a montanha, viajam cidades para ter uma visão melhor. Porque aquilo acontece a cada 30, 40 anos, não é? Aquilo é um fenômeno e todas as pessoas querem ver. A Bíblia diz que no nascimento do Senhor Jesus também aconteceu algo maravilhoso, sinais no céu. E as pessoas não estão tão interessadas assim em presenciar, não é? Nós percebemos pelo relato bíblico que fala sobre o nascimento de Jesus, que esses doutores, esses estudiosos, as pessoas capacitadas de entendimento e de formação, essas pessoas não foi para ela que foi anunciado. Esse aviso, essa mensagem na calada da noite foi para aqueles pastores, para aqueles que na calada da noite, que no silêncio estavam atentos à voz do Senhor. Foram eles que estavam atentos aos sinais e para ouvir a voz de Deus e seguir a direção que os anjos anunciaram para ter encontro com o nosso Salvador. E hoje em dia não é diferente.
As pessoas estão muito preocupadas em ter formação intelectual, a ter um curso acadêmico, a ter conhecimento bíblico, a formar em teologia, a fazer cursos, a compreender muito, mas acreditar pouco e viver menos ainda. E a igreja é chamada, nós somos convidados a refletir sobre isso, a celebrar, como disse o pastor. Não há outro significado para o Natal se não for de celebrar, de agradecer, porque um dia essa criança nasceu, não é? Porque ela veio ao mundo com uma missão tremenda. É por isso que eu e você estamos aqui. Só existe uma razão em celebrar o Natal, que é o nascimento desse Jesus e a razão pela qual ele veio aqui, não é? Essas pessoas que estiveram presentes no nascimento do Senhor Jesus, ficaram maravilhadas com o que viram, na simplicidade de onde ele nasceu e com a missão que ele teve. Por isso que os grandes estudiosos, aqueles que tinham muito conhecimento, jamais iam perceber que o Senhor Jesus ia nascer naquele lugar, porque se te convidasse hoje para ter um encontro com o Senhor Jesus, muitas pessoas aí atrás iam perguntar, muitas pessoas aí fora iam perguntar, mas onde é que eu encontro o Senhor Jesus? E provavelmente elas iriam procurar um lugar mais luxuoso em se tratando do Rei dos Reis. Portanto, jamais eles seguiriam aqueles sinais, porque eles nunca iam imaginar que era ali que estaria o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Por isso, os sinais para eles não tinham a grande importância. Será que a igreja do Senhor está atenta a esses sinais? E se eu posso fazer uma pergunta para a igreja nessa noite, eu perguntaria: será que o nascimento do Senhor Jesus teve realmente valor para a sua vida? Ou será que realmente o Senhor Jesus nasceu dentro de você? Porque uma coisa é bem diferente, você saber que ele nasceu, você ter conhecimento, aceitar o benefício que ele trouxe para a sua vida. Mas outra, completamente diferente, é falar assim: ele nasceu dentro de mim, ele vive em mim. Isso é profundo, e isso é que realmente faz sentido. E é essa pergunta que eu faço para cada um de vocês, porque eu já fiz a mim.